Salve galera, hoje a gente vai falar sobre um instrumento que vem revolucionando muito a acupuntura japonesa. E aqui no ocidente ele chegou com força total e algumas pessoas ainda estão desconfiadas de seu uso, até por ser um instrumento de contato. O nome desse instrumento é o Teishin. O Teishin é um instrumento dentro da acupuntura japonesa que restaura aí bastante os clássicos e traz um novo modelo de prática de acupuntura dentro do Japão. Ele ficou muito popularmente conhecido dentro das práticas de Shonihari ou Shonishin, que é a acupuntura pediátrica infantil, e se popularizou depois em algumas outras escolas, principalmente a Toyohari, onde Kodo Fukushima, que é um grande nome aí da acupuntura japonesa, que estudou com Inagi Sorei, que é o fundador da escola de retorno aos clássicos, ou conhecida também pra gente aqui como Keiraku Chiryo, que é a terapia dos meridianos, e ele traz ali muito uso desse instrumento na prática clínica. E por que eu falo que algumas pessoas ficam desconfiadas? Porque, nossa, ele só encosta e faz o efeito, mas como assim? Por que disso? Na verdade, esse instrumento ele é descrito dentro do livro do Imperador Amarelo, sim, principalmente o livro Linshu, que é o segundo livro do Imperador Amarelo, e ele fala no capítulo 1 sobre as 9 agulhas, que dentro lá a gente vai ter o Jizen, que é essa agulha arredondada. Essa agulha arredondada, que a gente conhece, ela ganha o nome no Japão de Teishin. Tei significa redondo, Shin, agulha, agulha redonda. Então a gente já tem aí todo o contexto do uso dessa agulha. E ela vai manipular o Ki da mesma forma que a agulha Goshin, né, que é a agulha que a gente insere e a penetra dentro do corpo, funciona. A diferença é que ela é de contato, ela não perfura o paciente. Então ela é uma acupuntura mais sutil e suave, onde demanda mais do terapeuta fazer grande parte do trabalho. E sobre o tipo de metal que a gente utiliza, a gente tem prata, ouro, cobre, latão, aço. E por que utilizar dessas maneiras de diferentes metais? Porque cada metal vai influenciar o organismo de alguma forma, vai estimular o organismo de alguma forma. Você tem, por exemplo, Manaka em seu livro Chase the Dragon's Tales, que ele traz bastante informação sobre o uso dos metais nos meridianos, nos pontos de acupuntura e as transformações que esses metais trazem no organismo durante a prática clínica. E isso é bastante revolucionário. Algumas pessoas ainda vão ter resistência a isso. Você teria resistência a utilizar? Lembrando que as mesmas sensações e percepções da chegada do Qi vai acontecer no paciente. Você, como terapeuta, como muito da prática japonesa, tem a percepção de perceber a chegada do Qi num determinado ponto de acupuntura, vai continuar sendo a mesma. A diferença é que você vai estar encostando sem perfurar o paciente. Percebe a importância disso? Ah, Yuri, mas como eles desenvolveram isso? Por que chegou nesse tipo de agulha? Por que chegou no uso disso? Lembra que eu falei lá no início que quando o Fukushima estuda lá, participa daquele movimento de retorno aos clássicos? Tá aí, ó. É uma agulha que está dentro dos clássicos, então o retorno está em ponto disso. Porém, tem um personagem que é extremamente importante, que é o Atsugiyama. Quando ele desenvolve o mandril de metal, ele faz com que o calibre da agulha se afine. Então sai de uma agulha de, sei lá, de 0,60, que nem esse aqui, tem uma grossura bem espessa, para uma agulha muito mais fina, de 0,12, 0,14, 0,16. São agulhas muito finas. E isso facilita muito no trabalho da acupuntura. E aí normalmente eles vão estudando a utilização e vão vendo que quanto mais superficial o estímulo dado no ponto vai acontecer. Sim, existem as profundidades dentro da prática da acupuntura japonesa, mesmo que seja numa camada mais superficial. Né? Você tem a camada superficial, que Shuda Demei traz em seu livro e explica muito bem, que trabalha a parte emocional, mas também tem como você fazer certos tipos de manipulação utilizando o Teishin, sim, de forma bem superficial, para fazer um estímulo no canal de maneira mais profunda e assim afetar alguns níveis em relação a órgãos e vísceras. Por exemplo, um nível muito superficial tem a ver com o pulmão, um nível muito profundo tem a ver com o rim. E você conseguir trabalhar naquela escala ali para trabalhar fígado, para trabalhar o baço, para trabalhar o coração, enfim. Então, você consegue trabalhar da mesma forma utilizando o Teishin. A maneira é que é mais trabalhoso.
A gente, sim, vai continuar utilizando a direção dos canais para tonificação e dispersão, mas também a gente pode usar em perpendicular para fazer estímulos de rotação, sentido horário e anti-horário, para fazer também tonificação e dispersão daquele ponto. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais sobre o Teixe, deixe aqui nos comentários. Sua participação é extremamente importante. Curta, compartilhe para que esse canal continue crescendo e eu possa promover mais vídeos dessa maneira para você. Muito obrigado!